E a história de vida e vocação do Papa Emérito Bento XVI serviu de inspiração para que o escritor Rude Albino, ele que é escritor catarinense, pudesse desenvolver um livro com os pensamentos do Papa Emérito. É o que você acompanha agora nesta matéria. Bento XVI, a Igreja Católica e o Espírito da Modernidade. Este é o título de mais um livro do escritor Rude Albino. O professor, que é catarinense e atualmente trabalha no Centro Universitário Católico de Quixadá, no Ceará, durante a sua visita em Teresina, conversou com a equipe do programa Em Tuas Mãos e, na oportunidade, nos relatou um pouco da trajetória do Papa Emérito Bento XVI. Eu digo muitas vezes que essa história começou quando eu tinha 15 anos, quando eu estava no seminário. Eu fui seminarista há muito tempo hoje. Sou um homem casado, tenho filhos, mas fiquei 10 anos na formação presbiteral. E ali eu tive contato com as obras, não propriamente com as obras, mas com alguns artigos de um cardeal alemão muito famoso na época, chamado Josef Ratzinger. E sempre me fascinou o fato de que eu, tendo 15 anos, eu entendia muito do que ele falava. E em todos os lugares que eu vou, eu digo a mesma coisa, o mérito era dele, não meu. Porque ele tinha um pensamento muito claro, muito límpido, muito aberto, e me deixava muito claro de que a igreja devia se entender ou ser como ele expressava, porque ele dizia, a reforma da igreja deve ir nessa direção, a vida sacerdotal deve ser assim, o seminário, o laicato. Então, a visão que ele tinha era muito católica, e como sendo muito católica, indo à essência daquilo que é a doutrina da igreja. Isso sempre me encantou e sempre me atraiu. Rude Albino esclarece ainda alguns mitos em relação a Joseph Ratzinger. Entre eles, a vivência do Papa Emérito no período em que o regime nazista governava a Alemanha. A primeira coisa a dizer é que o pai dele era um antinazista fervorosíssimo. Ele assinava um jornal muito crítico ao nazismo, discutia em casa, instruía os filhos. O Ratzinger conta, e o seu irmão também, Georg, num outro livro, como o pai ficava muito enraivecido com o progresso, assim, a ascensão ao poder do Hitler. Só que chegou um período que o Hitler conseguiu amarrar muito bem as coisas, de tal modo que, se o jovem não se alistasse, a família ia começar a sofrer sanções e ele poderia nem estudar. Então a guerra não tinha declarado, o antissemitismo era muito camuflado. Hoje, olhando de fora, você olha assim, meu Deus, foi para a juventude hitlerista. Você tem que saber que o Hitler fazia muitas coisas escondidas. Depois, com a guerra, por exemplo, os campos de concentração vieram à tona. Mas essa pessoa comum que estava lá no interior, que não estava ligada ao partido, ela não se dava conta do que estava acontecendo. Mas tinha aquela pressão, o culto à figura do Hitler, e o que aconteceu foi um alistamento compulsório na juventude hitlerista, porque todos deveriam ir. Ou isso, ou a morte, né? Tanto que durante a guerra ele não disparou uma bala, ele dizia claramente nas suas unidades que ele queria ser padre, era objeto de zombaria. Ele continuou a estudar, continuou a ter momentos, vamos dizer assim, de profunda espiritualidade. E mais no final da guerra, inclusive, ele desertou. E quando ele e o irmão estavam fugindo do campo de batalha, passaram 2 nazistas que já estavam um pouco cansados da guerra, e o Ratzinger diz muito bem que, porque eles estavam cansados, eles não fuzilaram os 2 Ratzinger naquele momento, porque como desertores eles poderiam ser mortos. O autor já escreveu várias obras inspiradas na vida do Papa Bento XVI. Ao todo, já são 3 livros com essa temática. O meu primeiro livro trata de O Sacrifício da Palavra, a liturgia da missa segundo Bento XVI. Esse primeiro livro, saiu pela editora Eclesi, ele é uma explicação de cada momento da missa. Ele nasce, vamos dizer assim, de uma necessidade pastoral, de levar o conhecimento do meio católico, das lideranças, uma explicação que nós chamamos mistagógica, a partir do mistério celebrado. O que é o sinal da cruz? O que é a saudação inicial? O que é o ato penitencial? O que é o glória? Então, a minha preocupação o tempo todo é essa, é fazer com que o pensamento do Bento XVI, tão profundo, tão erudito, chegasse às pessoas por aquilo que lhe é mais familiar, que é o rito da missa, afinal as pessoas participam a semana toda. O segundo livro chama-se O Primado do Amor e da Verdade, o Patrimônio Espiritual do Bento XVI. Ali é como se fosse uma pequena biblioteca
com diversos temas, diversas áreas que o Bento XVI tocou. Antropologia teológica, trindade, estética, liturgia, igreja e mundo, e assim por diante. Filosofia. O terceiro livro chama-se Bento XVI, a Igreja Católica e o Espírito da Modernidade. Esse também assim, de pena exclusiva minha. Ele trata a visão do Papa teólogo sobre o mundo de hoje. A minha preocupação era mostrar que o Bento XVI, que muita gente diz que é conservador, num sentido negativo, que eu não considero, fechado, na verdade, ele é um homem que o tempo todo dialogou com a modernidade. Então eu mostro qual é o discurso dele sobre o Vaticano II acerca da modernidade, eu mostro qual é a visão dele da origem desse fenômeno que nós chamamos de modernidade e, por fim, a relação da Igreja com a esfera da política, com o Estado, a relação da Igreja com a técnica e a ciência, a relação da Igreja com a economia. São basicamente esses âmbitos, tocando também na questão da visão, da relação da Igreja com o âmbito jurídico. Após estudar profundamente a história de Bento XVI, Rudi o define assim: um homem de Deus que incansavelmente buscou mostrar ao mundo duas coisas, o que é o amor e o que é a verdade, mostrando que amor e verdade não estão desconectados. Tem uma frase do Bento XVI que ele diz na sua obra sobre o que é a teologia, que é a natureza e missão da teologia, que ele diz o seguinte: a fé cristã pode dizer de si mesma, achei o amor. Acho que isso revela assim a ternura, a docilidade da sua teologia. Mais do que tudo, essa é uma frase que me impacta muito, mas a frase dele que mais me impactou está no início da sua primeira carta encíclica, Deus Caritas Est, que ele diz: no princípio do ser cristão não está uma grande ideia, nem uma grande filosofia, mas, sobretudo, um encontro com uma pessoa que dá um rumo decisivo à vida, que é a pessoa de Jesus. Então, o cristianismo é mais do que um raciocínio, fruto de um raciocínio, né? Ou é um conjunto de dogmas muito estruturado, como mas é, sobretudo, a experiência de um tu a tu, de um encontro com aquele que muda completamente a vida e muda porque ele dá o sentido que outras coisas não dão. Quer conhecer um pouco mais da trajetória do Papa Emérito Bento XVI? Os livros do escritor Rudi Albino podem ser encontrados em algumas livrarias de Teresina e na internet.